O relógio na parede do restaurante marcava quase 10 horas da noite. O movimento começava a diminuir, e Lucas, o jovem garçom, já sentia o peso do dia nos ombros. Seu uniforme estava amarrotado e seus pés doíam, mas ele continuava a sorrir para os clientes, mantendo sua dedicação mesmo após um longo turno. Mais um pedido, depois disso acaba, repetia para si, tentando reunir forças para encerrar a noite. Do lado de fora, uma brisa fria atravessava a cidade, carregando o eco de vozes distantes e passos apressados. Foi nesse momento que Lucas a viu. Uma menina, pequena e descalça, com cabelos emaranhados e olhos grandes, espreitando pela porta de vidro do restaurante. Ela estava imóvel, como se hesitasse entre fugir ou entrar. Lucas sentiu um aperto no peito. Algo naquela garota despertava sua atenção. Um misto de fragilidade e mistério. Aproximando-se da porta, ele a chamou com a voz baixa, quase num sussurro. Ei, você está com fome? A menina olhou para ele sem dizer uma palavra. Seus olhos expressavam uma mistura de desconfiança e esperança. Lucas abriu a porta, gesticulando para que ela entrasse. Eu posso te dar comida, mas você precisa fazer algo por mim. A garota deu um passo hesitante para dentro, os pés sujos contra o chão limpo do restaurante, contrastando com o brilho das luzes. Você sabe cantar? Perguntou Lucas. Ela acenou com a cabeça timidamente. Então que tal você cantar para os clientes? Assim você ganha seu jantar. Ela permaneceu em silêncio por um momento, avaliando a proposta. Era um acordo incomum, mas algo nos olhos de Lucas lhe deu segurança. Finalmente, ela assentiu e se dirigiu para um canto do salão, perto das mesas. Enquanto ela se posicionava, Lucas começou a preparar um prato de comida, observando de relance os clientes que ainda estavam presentes. Alguns casais, uma família com 2 crianças e um grupo de amigos que ocupava a mesa do fundo riam alto e não prestavam atenção na nova presença no local. Clara, nome que Lucas acabaria descobrindo mais tarde, começou a cantar. A princípio, sua voz era baixa, quase tímida, mas rapidamente se transformou em algo mágico. A suavidade e o controle em sua voz fizeram o ambiente se acalmar. As conversas diminuíram, os risos foram cessando. Uma das crianças que estava com a família virou-se para os pais, puxando a manga da camisa do pai. Papai, escuta só. Ela canta muito bem, disse a criança, os olhos brilhando de entusiasmo. Os amigos na mesa do fundo também começaram a notar. Cara, essa menina tem talento, comentou um dos rapazes, deixando de lado a cerveja para prestar atenção. Lucas ficou parado atrás do balcão, observando a reação dos clientes. O restaurante nunca tinha sido tão silencioso àquela hora. Clara, embora visivelmente nervosa, cantava com o coração, cada nota reverberando nas paredes e nos ouvidos de quem estava presente. Não era algo planejado, mas a atmosfera do lugar mudou. Era como se todos ali tivessem esquecido por um momento a correria da vida, apenas para ouvir aquela pequena voz. Após alguns minutos, quando Clara terminou sua canção, um breve silêncio tomou conta do local. Então, os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram mais fortes. Clara abaixou a cabeça, envergonhada, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Lucas sorriu de volta para ela, trazendo o prato que havia preparado. Você mereceu, disse ele, colocando o prato na mesa à frente da garota, que parecia faminta, mas ainda hesitante em aceitar. Qual é o seu nome? Perguntou Lucas, se abaixando para ficar à altura da menina. Clara, respondeu ela, quase num sussurro. Lucas assentiu, vendo o brilho nos olhos dela enquanto começava a comer. Clara não estava ali apenas pela fome física. Havia algo muito mais profundo naqueles olhos, algo que Lucas ainda não conseguia decifrar. A porta do restaurante se abriu novamente, mas desta vez com um som seco e firme. O vento que entrou pela fresta carregava uma tensão que ninguém esperava. Roberto, o dono dos sabores de rua, surgiu no batente da porta, com seu semblante rígido e severo. Ele era conhecido por ser um homem de negócios impiedoso e detalhista, alguém que não aceitava falhas ou improvisos em seu restaurante.
Seus passos ecoaram pelo piso, e os clientes mais atentos notaram imediatamente sua presença. Lucas, ao ver Roberto, sentiu o estômago revirar. Ele sabia que seu chefe não aprovaria o que estava acontecendo. Tentando disfarçar a apreensão, Lucas se aproximou de Clara, que ainda estava terminando de comer, enquanto o dono do restaurante caminhava em direção a eles. O som dos talheres nos pratos dos clientes parecia ter diminuído, e o burburinho de conversas foi substituído por olhares discretos na direção de Roberto. "O que está acontecendo aqui, Lucas?" A voz de Roberto era baixa, mas carregava um peso que Lucas conhecia bem. Ele virou-se lentamente para o chefe, sabendo que aquele momento poderia acabar mal. "Ela estava com fome, senhor", começou Lucas, tentando manter a calma. "Eu pedi para que ela cantasse para os clientes em troca de um prato de comida. Os clientes gostaram. Olha só." Ele gesticulou para as mesas ao redor. Alguns clientes ainda olhavam curiosos, outros fingiam não estar ouvindo a conversa. Roberto, no entanto, não parecia impressionado. Ele olhou de relance para Clara, que, ao perceber o tom sombrio da conversa, abaixou a cabeça e parou de comer. Os olhos de Roberto ficaram fixos na menina por um segundo, mas logo voltaram para Lucas, carregados de uma fúria controlada. "Lucas, isso aqui não é uma casa de caridade. Você sabe que temos regras", disse Roberto, com os lábios apertados. "Não podemos permitir esse tipo de coisa. Você trouxe uma mendiga para dentro do meu restaurante. Já pensou no que os clientes vão achar? Que tipo de imagem isso vai passar?" Lucas tentou argumentar. "Mas, senhor, ela só estava com fome e..." Roberto o interrompeu com um gesto brusco, erguendo a mão. "Isso não é problema nosso. Não pago você para tomar decisões desse tipo. A última coisa que preciso é que meu restaurante se torne um abrigo para vagabundos." A palavra vagabundos cortou o ar como uma lâmina e Lucas viu Clara encolher ainda mais em seu lugar. Nesse momento, um dos figurantes, um homem de meia-idade que estava sentado perto da porta, levantou-se. Ele não parecia disposto a deixar a situação passar em silêncio. "Ei, cara, a garota cantou bem e todo mundo gostou, não tem nada de errado nisso", disse o homem, os olhos fixos em Roberto. "Eu pago por um bom serviço aqui, e acredite, a voz dessa menina melhorou muito a noite de todos nós", comentou uma mulher de cabelos grisalhos, em uma mesa próxima, enquanto tomava um gole de vinho. Ela levantou sua taça, recebendo murmúrios de aprovação de outras mesas. Roberto olhou para os clientes com irritação mal disfarçada. A resistência dos clientes era algo que ele não esperava. No entanto, sua preocupação com a imagem do restaurante era maior. Ele voltou o olhar frio para Lucas. "Eu não quero mais ver essa menina aqui. Ela tem que sair agora", Roberto disse, sua voz carregada de autoridade. Lucas olhou para Clara, que permanecia sentada, segurando os talheres, sem coragem de continuar a comer. Seus olhos encontraram os de Lucas, e ele sabia o que tinha que fazer, mesmo com o nó se formando em sua garganta. O restaurante parecia mais frio naquele instante. Ele fechou os olhos por um breve momento, reunindo a coragem que precisava. "Eu não vou mandar ela embora", disse Lucas com a voz firme, encarando Roberto de frente. O silêncio se instalou no restaurante. Até mesmo o tilintar dos talheres parecia ter cessado. Roberto estreitou os olhos, descrente. "O quê? Se ela não pode ficar, eu também não fico", respondeu Lucas com uma força que nem ele sabia que tinha. O choque tomou conta do ambiente. O silêncio no restaurante era palpável, como se todos estivessem prendendo a respiração à espera do que viria a seguir. Roberto piscou, incrédulo. Ele nunca imaginou que Lucas, o funcionário mais dedicado e obediente, ousaria enfrentá-lo, ainda mais por uma menina de rua. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo, quase desdenhoso. "Você deve estar brincando, Lucas", disse Roberto, cruzando os braços. "Quer colocar o seu emprego em risco por causa de uma garota que nem conhece? Olha bem para ela. Ela não é sua responsabilidade." Lucas não desviou o olhar. Por dentro, seu coração estava acelerado, mas ele sabia que tinha que manter a firmeza. "Não importa se a conheço ou não", respondeu ele, a voz saindo com mais segurança do que ele sentia. "Ela está com fome. Isso é o suficiente para ser minha responsabilidade, pelo menos hoje."
Clara, sentada, observava a cena com olhos arregalados. Seu corpo ainda estava tenso, como se esperasse que a qualquer momento alguém fosse puxá-la e jogá-la de volta às ruas. Ela nunca tinha visto alguém fazer tanto por ela, e a sensação era tão nova quanto assustadora. Os clientes começaram a se mexer, inquietos com o confronto. O mesmo homem de meia idade que havia defendido Clara antes balançou a cabeça e murmurou para sua esposa: "Esse garoto tem coragem. Nunca pensei que alguém confrontaria o dono desse lugar assim." Uma senhora sentada perto do balcão se inclinou e sussurrou para o casal ao lado: "Ele está fazendo a coisa certa. É difícil encontrar pessoas assim hoje em dia." Roberto, percebendo os olhares dos clientes sobre ele, sabia que estava perdendo o controle da situação. Sua autoridade estava sendo questionada em público, e isso o deixava furioso. Ele se aproximou de Lucas, parando bem perto, encarando o jovem garçom com olhos duros. "Você realmente vai jogar fora o seu emprego por isso?" A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. "Pense bem no que está fazendo." Lucas engoliu em seco, sentindo o peso daquela decisão. Ele não tinha outro emprego e suas contas estavam acumulando. A ideia de ficar desempregado o aterrorizava, mas ao olhar para Clara, ainda encolhida na cadeira, algo dentro dele lhe disse que estava fazendo a escolha certa. Ele respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Roberto. "Sim, eu vou." Roberto deu um passo para trás, quase incrédulo. A raiva que sentia agora se misturava com surpresa. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente tentando controlar seu temperamento. "Você é um idiota, Lucas. Sabe disso? Se manda daqui então e leve essa garota com você." Lucas soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ele se virou para Clara, que o olhava com uma mistura de alívio e medo. "Vamos, Clara", disse ele, estendendo a mão para ela. Ela hesitou por um momento, olhando para a comida à sua frente, depois para Lucas. Finalmente levantou-se e segurou a mão dele, seus dedos pequenos e frios. Os dois caminharam em direção à porta, os olhares dos clientes acompanhando cada passo. O grupo de amigos no fundo, que havia se divertido com a canção de Clara, levantou-se e começou a aplaudir. Aos poucos, outros clientes se juntaram, o som de palmas ecoando pelo restaurante. Roberto ficou parado, sem reação, assistindo enquanto Lucas e Clara saíam pela porta. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio voltou a tomar conta do local. As palmas cessaram, mas a tensão ainda pairava no ar. Lá fora, Lucas e Clara sentiram o frio da noite envolver seus corpos, mas pela primeira vez em horas, havia uma estranha sensação de liberdade. Lucas soltou a mão de Clara e olhou para ela, sem saber o que dizer. "Você está bem?" Clara assentiu lentamente, olhando para ele com um misto de admiração e incerteza. "Por que você fez isso?" perguntou a voz fraca, quase inaudível. Lucas olhou para o chão por um momento, tentando encontrar as palavras certas. "Eu não sei", admitiu. Depois voltou a olhar para ela. "Acho que alguém tinha que fazer. E hoje foi minha vez." A garota não respondeu, mas seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Ela estava acostumada a ser invisível, a passar despercebida. Ninguém jamais havia tomado uma atitude assim por ela. Agora, ali, parada sob as luzes da rua, ela se sentia vista. Lucas suspirou e olhou para o céu. "Vamos descobrir o que fazer a seguir." A noite estava fria, e o vento fazia os poucos transeuntes apressarem o passo pelas ruas da cidade. Lucas e Clara caminhavam lado a lado, sem rumo certo, com as mãos enfiadas nos bolsos para se protegerem do ar gelado. Lucas ainda sentia o peso da decisão que havia tomado no restaurante, mas a sensação de liberdade que havia experimentado era inegável. No entanto, ele não podia deixar de pensar no que faria agora. Desempregado e com uma menina para cuidar, a realidade começava a apertar. Depois de alguns minutos de silêncio, Lucas olhou para Clara. Ela caminhava cabisbaixa, os ombros pequenos encolhidos, como se estivesse tentando desaparecer. "Tem algum lugar para ir?" ele perguntou, sua voz baixa e cuidadosa. Clara balançou a cabeça em negação, sem levantar os olhos.
Eles pararam perto de um banco na praça da cidade, onde os postes de luz projetavam sombras compridas no chão. Lucas se sentou e indicou para Clara que fizesse o mesmo. Me conta, Clara, como você veio parar aqui? Onde estão seus pais? Clara mordeu o lábio, claramente desconfortável com a pergunta. Ela puxou as mangas de seu casaco puído, cobrindo as mãos. Minha mãe desapareceu. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ela foi embora faz alguns meses e nunca mais voltou. Lucas sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Você estava morando com ela antes disso? Clara assentiu, ainda evitando olhar diretamente para Lucas. Ela trabalhava muito, sempre estava fora, então eu ficava sozinha em casa, até que um dia ela não voltou mais. Um silêncio pesado se seguiu, apenas o som distante dos carros quebrando o ar entre eles. Lucas observou Clara por um momento, notando as olheiras sob seus olhos, o cabelo emaranhado e a expressão de cansaço que parecia ir além da sua idade. Ela não deveria ter mais do que 10 anos, mas seus olhos carregavam uma tristeza que só se vê em quem viveu coisas difíceis. Você tentou procurar por ela? Clara balançou a cabeça negativamente. Não sei onde procurar, e ninguém me escutaria. Lucas suspirou, sentindo um misto de indignação e tristeza. Como alguém tão jovem poderia já ter passado por tanta coisa? Escuta, Clara, disse ele, inclinando-se para a frente. Não sei como, mas eu vou te ajudar. A gente vai achar uma solução, ok? Finalmente, Clara levantou os olhos para ele e pela primeira vez desde que se conheceram, Lucas viu algo diferente em seu olhar. Não era só desespero ou medo. Havia uma faísca de esperança, pequena, mas presente. Ela deu um pequeno aceno de cabeça, como se estivesse aceitando, ainda que com dificuldade, que talvez alguém pudesse realmente ajudá-la. De repente, uma senhora passou perto deles empurrando um carrinho de compras velho, cheio de objetos. Ela parou por um momento e olhou para os dois sentados no banco. Vocês dois estão bem? Perguntou ela, a voz rouca e arrastada. Lucas se virou para a mulher e forçou um sorriso. Estamos sim, obrigado, respondeu ele, embora soubesse que a resposta estava longe da verdade. A mulher assentiu lentamente, como se soubesse que havia mais por trás daquelas palavras. Cuidado com a noite fria, disse ela, antes de seguir seu caminho, empurrando o carrinho que rangia com o peso. Lucas voltou sua atenção para Clara. Você tem um lugar para ficar esta noite? Perguntou, mesmo sabendo a resposta. Eu costumo dormir perto da estação de trem, disse Clara, encolhendo-se ainda mais no casaco. A ideia de uma criança dormindo nas ruas fez o estômago de Lucas revirar. Ele não podia deixá-la voltar para aquele lugar, não agora que sabia de sua situação. Você pode ficar comigo, disse ele de repente. Clara o olhou com surpresa. Eu não tenho muito, mas a gente pode se virar até eu encontrar uma solução melhor. Clara hesitou, mas o cansaço em seus olhos revelava o quanto ela precisava de ajuda. Por fim, ela assentiu, aceitando a oferta. Eles se levantaram do banco e Lucas começou a caminhar na direção de sua pequena casa, a poucos quarteirões dali. Enquanto andavam, ele não conseguia evitar o sentimento de responsabilidade crescente que agora carregava. Clara era apenas uma criança, mas sua presença já mudava o rumo da vida dele, de uma forma que ele nunca havia previsto. No entanto, Lucas também sabia que a história de Clara estava longe de estar completa. O desaparecimento da mãe dela, a vida nas ruas, tudo parecia cercado de mistérios que ele ainda não entendia. Mas ele estava determinado a descobrir. De uma coisa ele tinha certeza: aquela menina não estaria sozinha mais. Quando chegaram à porta da casa de Lucas, Clara hesitou por um momento antes de entrar. Era uma pequena casa, humilde, mas acolhedora. Lucas abriu a porta, acendendo a luz do corredor. Pode ficar no sofá. Eu pego umas cobertas, disse ele. Clara entrou devagar, seus olhos percorrendo o espaço simples, mas confortável. Enquanto Lucas procurava as cobertas, ele olhou para a menina, que estava parada no meio da sala, segurando a barra do casaco com força. Vamos conseguir resolver isso, murmurou ele para si mesmo,
mais como uma promessa silenciosa do que uma certeza. Ele sabia que, a partir daquela noite, a vida dele e de Clara mudaria para sempre. O amanhecer trouxe um céu claro, com a luz do sol entrando pelas pequenas janelas da sala de Lucas. Clara ainda estava encolhida no sofá, dormindo profundamente, os traços de cansaço ainda visíveis em seu rosto, mas agora parecendo mais tranquila. Lucas, de pé ao lado da mesa de café, observava a menina por um momento, refletindo sobre tudo o que havia acontecido na noite anterior. Ele sabia que não podia deixá-la voltar para as ruas, mas também não tinha ideia de como manteria essa situação. O som de uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. Ele franziu a testa, surpreso por alguém aparecer tão cedo. Ao abrir, deparou-se com Mariana, uma amiga de longa data e também vizinha. Ela era enfermeira e costumava passar por ali antes de começar seus plantões. Lucas, você está bem? Soube que aconteceu algo no restaurante ontem à noite. Lucas suspirou, coçando a nuca. Ele sabia que as notícias se espalhavam rápido na vizinhança. Entrei em uma situação complicada, eu pedi demissão. Mariana arregalou os olhos, surpresa. Demissão? O que aconteceu? Perguntou ela, cruzando os braços, claramente preocupada. Lucas hesitou por um momento, mas acabou contando a história da menina que ele havia ajudado, de como confrontou Roberto e do seu ato impulsivo ao deixar o emprego. Mariana olhou para ele com uma mistura de surpresa e admiração. Você sempre foi um cara de bom coração, Lucas, mas essa foi ousada até para você. Ela deu uma risadinha, mas seu olhar logo ficou sério de novo. O que você vai fazer agora? E a menina? Ela está aqui, disse Lucas baixando a voz e gesticulando para o sofá onde Clara ainda dormia. Eu não vou deixá-la voltar para as ruas, mas não tenho ideia de como vou cuidar disso tudo. Não tenho outro emprego e... Ele parou, o peso da responsabilidade caindo sobre ele mais uma vez. Mariana entrou e deu uma rápida olhada em Clara. Ela parece exausta, pobre menina. Então, ela se virou para Lucas com uma expressão determinada. Você fez a coisa certa. Agora precisamos pensar em como resolver isso. E a propósito, você não está sozinho nisso. Como assim? Perguntou Lucas confuso. Eu posso te ajudar. Sei de algumas ONGs que podem acolher a Clara, pelo menos até você arrumar um emprego ou algo mais estável. E falando nisso, ela continuou, o rosto iluminando-se como se tivesse acabado de lembrar de algo. Um dos meus pacientes tem um restaurante e está precisando de alguém para ajudar no turno da tarde. Nada grande, mas pode ser uma chance. Eu posso falar com ele. Lucas ficou surpreso com a oferta, seu coração se enchendo de alívio. Sério? Você faria isso por mim? Perguntou, ainda um pouco incrédulo. Claro que sim. Você sempre foi um bom amigo. E agora que está tentando ajudar essa garota, é a mínima coisa que posso fazer. Mariana sorriu, e Lucas sentiu um peso sair de seus ombros. Eu não sei nem como te agradecer, disse ele, a voz saindo mais leve do que antes. Isso realmente mudaria muita coisa. Ela balançou a cabeça, sinalizando que ele não precisava agradecer. A gente se ajuda, é assim que funciona. Agora, me dá o telefone que vou ligar para o Sr. Ernesto. Ele vai gostar de saber que tem alguém disposto a trabalhar. Enquanto Mariana discava o número no celular, Lucas observava Clara, que agora começava a se mexer no sofá, os olhos piscando contra a luz do sol. A menina abriu os olhos lentamente, se virando para ver Lucas e a mulher desconhecida ao lado dele. Por um momento, ela pareceu confusa, como se não soubesse onde estava. Bom dia, Clara, disse Lucas suavemente, se aproximando. Essa é minha amiga, Mariana. Ela está aqui para nos ajudar. Clara piscou, ainda se recuperando do sono profundo, mas logo se sentou, esfregando os olhos com as costas das mãos. Oi, murmurou ela timidamente, olhando para Mariana com desconfiança. Oi, Clara, disse Mariana com um sorriso caloroso. Eu sou amiga do Lucas e também quero te ajudar. Podemos encontrar um lugar para você ficar e ajudar a resolver as coisas. Clara olhou para Lucas, seus olhos grandes e incertos, mas ele assentiu para ela com um sorriso tranquilizador. Você confia em mim, lembra? Vamos encontrar uma solução para você. Prometo.
Mariana encerrou a ligação e virou-se para Lucas, com um sorriso no rosto. Ele quer que você passe lá hoje à tarde para conversar. Acho que já tem uma oportunidade te esperando. Lucas mal pôde acreditar. Isso é incrível. Obrigado, Mariana, de verdade. Ele sentia uma onda de gratidão tomar conta de si. Tudo parecia estar começando a se alinhar de uma forma que ele não esperava. Clara olhou para ele com uma expressão confusa. Você vai voltar a trabalhar? Perguntou ela. Talvez, respondeu Lucas com um sorriso esperançoso. Se der certo, eu vou ter um emprego novo. E quem sabe, a gente consegue um lugar para você ficar também. Clara assentiu, mas ainda parecia distante, como se tudo aquilo estivesse além da sua compreensão. No entanto, Lucas notava que a garota estava começando a confiar nele, mesmo que de forma cautelosa. Agora, Clara, disse Mariana, se ajoelhando ao lado da menina, você se importa se eu fizer uma ligação para umas pessoas que podem te ajudar? Eles vão cuidar de você, se você quiser, claro. Clara ficou em silêncio por um momento, seus olhos vagando entre Lucas e Mariana. Finalmente, ela assentiu devagar. Tá bem, respondeu, com a voz quase inaudível. Mariana sorriu e saiu da sala para fazer a ligação. Enquanto isso, Lucas olhou para Clara sentindo uma esperança renovada. As coisas estão mudando, Clara. A gente vai resolver isso, eu prometo. E pela primeira vez desde que a conheceu, ele viu um pequeno sorriso aparecer nos lábios dela. A tarde chegou mais depressa do que Lucas esperava. Depois de deixar Clara sob os cuidados temporários de Mariana, ele se arrumou da melhor maneira possível e partiu para o restaurante do Sr. Ernesto. Seu coração batia acelerado enquanto ele caminhava pelas ruas. A chance de um novo emprego era o primeiro passo para colocar sua vida de volta nos trilhos. E, mais importante, garantir que Clara tivesse alguma estabilidade. O restaurante de Ernesto era pequeno, porém aconchegante, situado numa rua movimentada da cidade. O aroma de comida caseira flutuava pelo ar, e ao entrar, Lucas foi recebido por um ambiente acolhedor, com mesas de madeira e paredes decoradas com quadros antigos. Ernesto, um senhor de aparência cansada, mas com olhos vivos, estava atrás do balcão, observando o movimento. Ao ver Lucas, ele sorriu, levantando-se da cadeira. Você deve ser o Lucas, certo? Mariana me falou de você, disse Ernesto, apertando a mão de Lucas firmemente. Ela só falou coisas boas, então já gostei de você. Lucas sorriu de volta, um pouco mais à vontade com a recepção calorosa. Sim, sou eu. E sou muito grato por essa oportunidade, Sr. Ernesto. Realmente estou precisando. Ernesto fez um gesto com a mão, como se quisesse afastar qualquer formalidade. Pode me chamar de Ernesto. E, claro, estamos precisando de ajuda por aqui. O trabalho é simples, mas precisamos de alguém que saiba lidar com os clientes e manter as coisas fluindo. Acha que consegue? Lucas assentiu prontamente. Sim, tenho bastante experiência com isso. Sempre trabalhei em atendimento, então acho que posso ajudar. Enquanto os dois conversavam, alguns clientes entravam e saíam do restaurante, trocando rápidas palavras com Ernesto, que parecia conhecer todos pelo nome. Lucas observava como ele tratava cada um com uma cordialidade sincera, algo que parecia vir de uma vida inteira de experiência. E Lucas, Ernesto continuou interrompendo seus pensamentos. Mariana me contou também sobre a menina, Clara, certo? O nome de Clara fez Lucas se endireitar na cadeira. Ele não sabia como Ernesto reagiria à história. Sim, Clara, respondeu ele com cautela. Ela é uma menina que encontrei nas ruas. Estou tentando ajudá-la. Ernesto balançou a cabeça lentamente, seus olhos vagando como se pensasse em algo distante. A vida nas ruas é cruel, especialmente para os pequenos. Eu já vi muitos jovens perdidos por aí. Ele então se inclinou um pouco para frente, o tom de sua voz mudando para algo mais sério. O que você vai fazer por ela? Lucas ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da pergunta. Ele não tinha uma resposta definitiva, mas sabia que não podia abandoná-la. Eu não sei ao certo, admitiu ele, mas não posso deixá-la sozinha. Ela já perdeu a mãe, não tem para onde ir. Vou fazer o que estiver ao meu alcance.
Ernesto o observou com olhos avaliativos, então assentiu devagar, como se finalmente tivesse tomado uma decisão. Eu gosto disso. Gosto de ver alguém disposto a se sacrificar por outro. E por isso vou te fazer uma proposta. Lucas endireitou-se ainda mais na cadeira, sentindo o coração acelerar. O trabalho aqui é seu, se você quiser, disse Ernesto. Mas eu também tenho um quarto no andar de cima. É pequeno, nada de luxo, mas é limpo. Se quiser, você e Clara podem ficar lá, pelo menos até as coisas se estabilizarem. Não preciso de muito, apenas que você cuide bem do lugar e mantenha tudo em ordem. Lucas ficou sem palavras por alguns segundos. Era mais do que ele poderia ter imaginado. Um emprego e um lugar para ficar? Ele não esperava tanta generosidade, e a oferta o pegou completamente desprevenido. Eu nem sei o que dizer, Ernesto, respondeu ele, com a voz embargada de emoção. Isso mudaria tudo para nós. Eu não sei como te agradecer. Ernesto deu um sorriso, mas seus olhos revelavam uma certa tristeza. Você não precisa me agradecer, garoto. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde tudo o que podemos fazer é ajudar uns aos outros. Ele se levantou, sinalizando que a conversa estava concluída. Venha comigo, vou te mostrar o lugar. Lucas seguiu Ernesto até uma pequena escada nos fundos do restaurante. Subiram em silêncio, e quando chegaram ao topo, Ernesto abriu uma porta que dava para um corredor estreito. A porta à esquerda levava ao quarto de hóspedes, um cômodo modesto com uma cama, uma mesa e uma janela que deixava entrar a luz suave da tarde. Não era grande, mas era o suficiente. Como eu disse, é simples, mas acho que será o suficiente por enquanto, disse Ernesto enquanto Lucas olhava ao redor. Pode começar a trabalhar amanhã, se quiser. Lucas assentiu, ainda impressionado pela bondade inesperada do homem. Obrigado, Ernesto. De verdade. Eu aceito o emprego e o quarto. Vou trabalhar duro e garantir que não se arrependa de ter confiado em mim. Ernesto deu uma leve batida nas costas de Lucas. Eu sei que você vai fazer um bom trabalho. Agora descanse um pouco. Amanhã será um dia longo. Lucas desceu as escadas com um misto de emoções. A vida, que até pouco tempo parecia desmoronar, agora começava a tomar um rumo que ele não esperava. O emprego, o lugar para ficar, tudo isso era mais do que ele podia sonhar naquela manhã. Ao sair do restaurante, o sol já começava a se pôr, e ele apressou o passo de volta para a casa de Mariana, onde Clara o esperava. A cada passo, a promessa que ele havia feito à menina parecia mais perto de ser cumprida. Na manhã seguinte, Lucas estava de volta ao restaurante de Ernesto, pronto para seu primeiro dia de trabalho. Ele ainda não acreditava que as coisas tinham se ajeitado tão rapidamente. A sensação de alívio era nítida, e ao olhar para Clara, que estava ao seu lado, ele sentia uma renovada esperança. Ernesto havia permitido que Clara ficasse com ele no restaurante enquanto ele trabalhava, até que ela pudesse ser encaminhada para um lugar mais adequado, mas por ora, aquela pequena e modesta vida começava a parecer mais estável. Clara, apesar de ainda tímida e reservada, demonstrava um leve sorriso de vez em quando. Ela tinha passado a noite no quarto de hóspedes, que para ela era um verdadeiro luxo em comparação às ruas onde costumava dormir. Lucas percebeu que ela estava relaxando, mas também sabia que o trauma do passado ainda a cercava como uma sombra. O restaurante estava cheio naquela tarde. O fluxo de clientes era constante, e Lucas corria de um lado para o outro, atendendo os pedidos, limpando as mesas e garantindo que tudo estivesse em ordem. Ernesto, por sua vez, ficava no balcão, observando o movimento e, de vez em quando, trocando algumas palavras com os clientes habituais. No meio do tumulto, Clara estava sentada em uma mesa próxima à janela, quieta, mas com os olhos atentos a tudo o que acontecia ao redor. Em um momento de pausa, Lucas se aproximou dela. "Como você está se sentindo?" perguntou ele, enquanto se abaixava ao lado dela, tentando esconder o cansaço na voz. Clara olhou para ele e deu um pequeno sorriso. "Estou bem. Nunca vi um lugar assim tão movimentado." Seus olhos brilhavam, curiosos. Lucas riu suavemente. "Sim, Ernesto mantém as coisas agitadas por aqui." Ele fez uma pausa e então perguntou:
Você gosta daqui? Clara deu de ombros, mas havia um brilho nos olhos dela. Eu acho legal, diferente do que estou acostumada. Era uma resposta vaga, mas Lucas sabia que, para ela, aquele lugar representava algo mais seguro e estável do que as ruas. E isso, por si só, era um grande progresso. O tempo passou, e o restaurante começou a diminuir o movimento. Ernesto, que até então havia ficado calado, se aproximou de Lucas. Lucas estava pensando, começou ele com um tom reflexivo. O restaurante tem estado mais movimentado ultimamente, e acho que poderíamos tentar algo diferente para atrair ainda mais clientes. Lucas, intrigado, franziu a testa. Como assim? Ernesto olhou de relance para Clara, que ainda estava sentada na mesa. Aquela menina, ela tem talento. Lembra da vez que ela cantou no seu antigo restaurante? Por que não fazer algo assim aqui? Lucas ficou surpreso com a ideia. Você quer dizer Clara cantando para os clientes? Ele olhou para Clara, que agora parecia ter percebido que estavam falando dela. Exatamente, respondeu Ernesto com um sorriso. Podemos organizar uma noite especial, uma espécie de evento semanal. Música ao vivo sempre atrai mais gente, e acredito que as pessoas adorariam ver uma menina talentosa como ela se apresentar. Clara, ao ouvir isso, arregalou os olhos. Eu não sei, murmurou nervosa. Lucas se aproximou e se ajoelhou ao lado dela, colocando uma mão em seu ombro. Clara, você canta muito bem, e isso pode ser uma boa oportunidade para você. Mas claro, só se você quiser. Ela mordeu o lábio, claramente nervosa. Mas e se eu errar? E se as pessoas não gostarem? Você não vai errar, disse Lucas com um sorriso encorajador. E se as pessoas não gostarem, isso não importa. O importante é que você vai fazer o seu melhor e nós estaremos aqui para te apoiar. Clara olhou para Ernesto, que assentiu com um sorriso gentil. Você pode começar devagar, só algumas músicas. E se não se sentir confortável, tudo bem. Não estamos aqui para te pressionar. Havia um silêncio enquanto Clara processava aquilo tudo. Era uma decisão difícil, pois ela sabia o que significava cantar para pessoas desconhecidas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que sentia falta disso, da liberdade que a música lhe dava, como se por alguns minutos ela pudesse se desconectar de tudo o que já havia passado. Finalmente, ela assentiu timidamente. Eu posso tentar. Lucas e Ernesto trocaram um olhar satisfeito. Ótimo, disse Ernesto, batendo de leve nas costas de Lucas. Vamos organizar tudo para amanhã à noite. Vai ser um grande evento. Quando o dia seguinte chegou, o restaurante estava preparado. As mesas haviam sido reorganizadas para deixar espaço para Clara se apresentar. E um pequeno palco improvisado foi montado no canto do salão. O som das panelas e pratos sendo arrumados, misturado ao burburinho de conversas, criou uma expectativa no ar. Clara estava visivelmente nervosa, suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava sua roupa simples. Lucas, que se preparava para ajudar Ernesto no atendimento, se aproximou dela. Você vai se sair bem, eu sei disso, disse ele com um sorriso. Clara sorriu de volta, embora ainda hesitante. Quando a noite finalmente começou, o restaurante estava mais cheio do que nunca. Ernesto havia feito um bom trabalho ao divulgar o evento, e os clientes curiosos se acomodavam ansiosos para ver o que aquela pequena garota tinha para oferecer. Clara, ao subir no palco, olhou para a multidão com os olhos arregalados, seu coração batendo forte. Mas ao ver Lucas e Ernesto a observando de perto, ambos com sorrisos encorajadores, ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e começou a cantar. Sua voz, no início tímida, logo ganhou força. O som suave preenchia o restaurante e, aos poucos, as conversas foram silenciando. Todos os olhos estavam voltados para Clara, que cantava com uma paixão silenciosa, como se estivesse se libertando de suas próprias amarras. Quando a música terminou, o restaurante explodiu em aplausos. Clara abriu os olhos, surpresa com a reação. Ela não esperava tanto. Lucas, sorrindo de orelha a orelha, aplaudia junto com os outros, o orgulho estampado em seu rosto. Ernesto, do balcão, também batia palmas com entusiasmo. Clara sorriu, e pela primeira vez em muito tempo,
ela sentiu que, talvez, as coisas estivessem começando a dar certo para ela. O sucesso da apresentação de Clara foi além do que Lucas e Ernesto esperavam. O restaurante ficou lotado nas noites seguintes e a voz suave de Clara passou a ser o destaque principal do lugar. Os clientes voltavam regularmente, ansiosos para ouvir a menina cantar novamente, e os Sabores de Rua começou a se transformar em um ponto de referência na cidade. Clara, ainda tímida, mas cada vez mais confiante, começava a se acostumar com a rotina de apresentações. Mas, como tudo que cresce rápido, logo surgiram complicações. Ernesto, encantado com o aumento das vendas e a popularidade do restaurante, começou a pedir que Clara cantasse mais vezes, aumentando a frequência das apresentações de uma vez por semana para 2, depois para 3. No início, Clara aceitou sem reclamar, mas logo Lucas percebeu que a menina começava a ficar sobrecarregada. Naquela tarde, Clara estava sentada em uma cadeira no canto do restaurante, os olhos pesados de cansaço. Ernesto, que estava ocupado no balcão, se aproximou dela com um sorriso entusiasmado. Clara, o lugar vai encher de novo hoje à noite. Podemos contar com você para mais uma apresentação, certo? Clara olhou para ele, mas não respondeu imediatamente. O cansaço estava claro em seus olhos e Lucas, que estava servindo uma mesa próxima, observou a cena com preocupação. Ele sabia que Clara estava no limite, mas parecia que Ernesto estava ignorando os sinais. Senhor Ernesto, começou Clara, a voz baixa, eu não sei se consigo cantar hoje. Ernesto parou, os olhos estreitando-se por um breve momento. Ah, não se preocupe, vai ser rápido. As pessoas estão vindo especialmente para te ouvir, Clara. É uma grande oportunidade para você. Lucas, ouvindo a conversa, não conseguiu se conter mais. Ele se aproximou de Ernesto, interrompendo-o. Ernesto, acho que a Clara precisa de um tempo. Ela tem cantado praticamente toda a noite e isso está começando a pesar. Não podemos forçar isso. Ernesto olhou para Lucas, claramente incomodado com a intervenção. Forçar? Eu não estou forçando nada. Clara tem talento, Lucas. Ela está crescendo a cada noite que canta aqui. Isso é bom para ela, bom para o restaurante, bom para todos nós. Clara se encolheu na cadeira, sentindo a tensão aumentar. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Eu sei que você está pensando nos negócios, Ernesto, mas ela é só uma criança. Ela precisa de descanso. Isso pode ser muito para ela. O rosto de Ernesto se contorceu por um segundo, como se estivesse tentando conter uma resposta mais dura. Lucas, eu aprecio o que você fez por essa menina, mas agora ela está sob minha responsabilidade também. Eu sei o que é melhor para o restaurante, e esse é o melhor momento para ela se destacar. Você quer que ela desperdice essa oportunidade? Lucas sentiu o estômago revirar. Ele sabia que Ernesto estava sendo movido mais pelo lucro do que pelo bem-estar de Clara. Isso não é sobre oportunidades, Ernesto, disse Lucas, a voz um pouco mais firme. Ela precisa de tempo para ser uma criança, para se recuperar. Não é justo pedir tanto dela. Clara, sentada em silêncio, olhava de um para o outro, claramente desconfortável com a situação. Ela sabia que Lucas estava tentando protegê-la, mas também sentia a pressão de não decepcionar Ernesto, que havia dado a ela uma oportunidade de se sentir valorizada. Ernesto respirou fundo e deu um passo para trás, cruzando os braços. Escute, Lucas, eu gosto de você, mas precisa entender que negócios são negócios. Se ela não quiser cantar, tudo bem, mas saiba que isso pode mudar o rumo das coisas aqui. Eu estou fazendo o que posso para mantê-los. Vocês precisam de um lugar para ficar, e o restaurante precisa se manter cheio. Essa é a realidade. Lucas sentiu a tensão subir. Ele sabia que Ernesto estava certo, em parte. Eles precisavam daquele emprego e do quarto. Mas sacrificar Clara pelo sucesso do restaurante era uma linha que ele não estava disposto a cruzar. Clara, o que você quer fazer? Perguntou Lucas, se voltando para a menina, que permanecia quieta até então. A decisão é sua. Você quer cantar hoje? Clara olhou para Lucas, depois para Ernesto. A pressão dos dois lados pesava sobre ela, mas havia algo no olhar de Lucas que a tranquilizou. Ela sabia que ele a apoiaria, independentemente da escolha.
Eu acho que preciso de um tempo, disse ela, com a voz hesitante. Não consigo cantar todas as noites. Ernesto franziu a testa, claramente desapontado, mas assentiu lentamente. Tudo bem, Clara. Se você acha que precisa de um tempo, vamos te dar isso. Havia uma certa frieza em seu tom, como se ele estivesse cedendo por obrigação, e não por compreensão. Lucas ficou aliviado, mas sabia que a situação não estava resolvida. Ele agradeceu a Ernesto com um aceno de cabeça e se virou para Clara, colocando a mão em seu ombro. Está tudo bem, vamos descansar hoje. Enquanto Lucas e Clara saíam do restaurante para dar uma volta e espairecer, ele não pôde deixar de sentir que algo havia mudado. Ernesto, que antes parecia um aliado, agora demonstrava um lado mais calculista, e isso o incomodava profundamente. A relação entre eles estava claramente abalada, e Lucas sabia que precisaria tomar decisões difíceis em breve. Quando chegaram ao parque, Clara estava mais relaxada, mas ainda preocupada. Eu não quero decepcionar o Sr. Ernesto, disse ela, olhando para o chão. Ele foi bom comigo. Lucas se abaixou na frente dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Clara, você não está decepcionando ninguém. Você tem o direito de dizer quando precisa parar. Isso é importante. Não deixe ninguém te pressionar a fazer algo que você não está pronta para fazer, ok? Clara assentiu, mas ainda parecia conflituosa. Lucas suspirou, sabendo que a batalha interna dela não seria facilmente resolvida. Ele sabia que Ernesto não era um homem cruel, mas o dinheiro e o sucesso rápido estavam começando a corromper suas intenções. E enquanto isso, Lucas precisava decidir até onde estava disposto a ir para proteger Clara. A noite caía lentamente e a cidade começava a se acender com luzes artificiais. Lucas olhou para o céu, tentando encontrar uma solução para o conflito crescente. Os dias seguintes foram marcados por um clima tenso no restaurante. Lucas e Ernesto mal trocavam palavras, e a presença de Clara ali parecia um ponto de discórdia silenciosa. O restaurante continuava movimentado, mas a ausência das apresentações de Clara começava a ser notada pelos clientes, que perguntavam frequentemente por ela. Ernesto, embora mais calado, não disfarçava sua insatisfação, e Lucas sabia que aquela situação não poderia continuar por muito tempo. Certa noite, enquanto o movimento no restaurante diminuía, a porta se abriu e uma mulher entrou. Seu rosto estava coberto por um capuz, e ela carregava um olhar exausto, como se a vida tivesse lhe imposto muitas provações. Lucas estava limpando uma mesa quando seus olhos se fixaram nela, uma sensação estranha percorrendo seu corpo. A mulher parecia familiar, mas ele não conseguia identificar de onde. Ela caminhou lentamente até o balcão, onde Ernesto a observava com desconfiança. "Boa noite, posso ajudar?" disse Ernesto, tentando esconder seu desconforto diante da estranha figura que adentrara o restaurante. A mulher ergueu a cabeça e, quando o capuz caiu, Lucas sentiu o coração acelerar. O rosto dela era magro, marcado pelo cansaço e pelo tempo nas ruas, mas algo em seus olhos o fez parar tudo o que estava fazendo. Ela fitou Ernesto por um momento, antes de finalmente falar, com a voz trêmula. "Eu estou procurando pela minha filha. Ela se chama Clara." O restaurante, que já estava mais quieto, pareceu mergulhar em um silêncio absoluto. Lucas largou o pano que estava usando e correu até a mulher. "Sua filha, Clara." A incredulidade em sua voz era evidente. A mulher assentiu, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. "Sim, ela desapareceu meses atrás. Eu tentei encontrá-la, mas a vida foi dura e eu acabei nas ruas. Eu nunca deixei de procurar por ela." Lucas sentiu o choque percorrer seu corpo. A mãe de Clara, que ele e Clara acreditavam ter desaparecido para sempre, estava ali, de pé, no restaurante. Ernesto, que até então observava tudo com descrença, finalmente pareceu entender a magnitude do que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, Lucas correu para o andar de cima, onde Clara estava descansando no quarto que compartilhavam. Ele abriu a porta, ofegante, os olhos arregalados. "Clara, você precisa descer. Agora." Clara, ainda sonolenta, olhou para ele confusa.
O que aconteceu? É sua mãe. Ela está aqui, disse Lucas, a voz mal contendo a emoção. Clara piscou várias vezes, como se não tivesse certeza se tinha ouvido corretamente. Mas ao ver a expressão séria no rosto de Lucas, ela saltou da cama e correu para baixo, o coração acelerado. Quando Clara entrou no salão, seus olhos encontraram os da mulher imediatamente. A princípio, ela congelou, incapaz de processar o que via. A mulher estendeu a mão trêmula, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Clara, meu Deus, é você. Clara deu um passo hesitante à frente, os olhos cheios de lágrimas. Mãe? A palavra mal saiu de seus lábios, antes que a mulher a envolvesse em um abraço apertado, as duas chorando abertamente no meio do restaurante. Lucas, parado ao lado de Ernesto, observava a cena com um misto de alívio e emoção. Ele não conseguia acreditar que a mãe de Clara havia realmente voltado. Ernesto, por sua vez, permaneceu em silêncio, observando a cena com olhos arregalados. Ele não esperava esse desfecho. Algo em seu rosto parecia mudar naquele momento, como se a realidade finalmente o atingisse. A busca desenfreada pelo sucesso do restaurante parecia pequena diante da reunião de mãe e filha. O abraço durou alguns minutos, até que Clara, ainda com lágrimas nos olhos, se afastou um pouco, olhando para a mãe como se ainda estivesse tentando processar que aquilo era real. Onde você esteve todo esse tempo? Eu achei que você tinha me deixado, disse ela, a voz embargada de dor e alívio misturados. A mãe de Clara balançou a cabeça, as lágrimas continuando a escorrer. Eu nunca quis te deixar, Clara, nunca. Eu fui forçada a ir embora. As coisas ficaram ruins e eu acabei nas ruas. Eu tentei voltar, mas quando voltei, você já não estava mais lá. Eu procurei por você todos os dias desde então. Clara assentiu, ainda tentando conter o choro, mas visivelmente aliviada por finalmente entender o que tinha acontecido. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando e a dor de tantos meses de incerteza começava a desaparecer. Lucas, observando de perto, se aproximou de Clara e colocou uma mão em seu ombro. Agora vocês estão juntas de novo, e isso é o mais importante. A mãe de Clara olhou para Lucas, seus olhos cheios de gratidão. Obrigada por cuidar dela. Eu não sei como te agradecer. Lucas sorriu, balançando a cabeça. Não precisa agradecer. Clara é especial, e eu faria tudo de novo para ajudá-la. Ernesto, ainda parado ao lado, parecia perdido em seus próprios pensamentos. Ele finalmente deu um passo à frente, limpando a garganta. Eu não sabia que essa era a situação. Sua voz estava mais suave do que o habitual, quase arrependida. Eu agi pensando no restaurante, mas vejo agora que isso era maior do que eu imaginava. Lucas olhou para Ernesto e por um momento pensou em tudo o que havia acontecido. Ele sabia que Ernesto não era um homem mau, mas estava claro que o sucesso e o dinheiro o haviam cegado. Mesmo assim, Lucas sentia que o perdão era a melhor resposta naquele momento. Eu entendo, Ernesto. Todos nós estamos tentando fazer o que é melhor, mas agora Clara precisa da mãe. Ernesto assentiu lentamente, como se finalmente estivesse aceitando que o caminho que ele tinha seguido até então precisava ser reconsiderado. A noite seguiu com uma sensação de alívio, de uma paz silenciosa que pairava no ar. Clara e sua mãe estavam reunidas e o peso que parecia sobrecarregar os ombros de todos ali finalmente havia sido aliviado. O restaurante, agora vazio de clientes, parecia ser apenas o cenário de uma história maior que envolvia amor, perdão e uma segunda chance para todos. Lucas, Clara e sua mãe saíram do restaurante naquela noite, e enquanto caminhavam pelas ruas tranquilas, Clara olhou para Lucas com um sorriso sincero. Ela estava finalmente em paz, e o sentimento de estar novamente ao lado de sua mãe era algo que nenhuma outra experiência poderia substituir. O frio da noite envolvia a cidade enquanto Lucas, Clara e sua mãe caminhavam lado a lado, afastando-se do restaurante. A emoção da reunião ainda pairava no ar, mas agora havia algo diferente. Uma tranquilidade, uma sensação de que as coisas finalmente estavam onde deveriam estar. Clara, com as mãos entrelaçadas às da mãe,
sentia uma leveza que não experimentava há muito tempo. Lucas caminhava ao lado delas, o coração aquecido pelo desfecho que nunca havia previsto. Quando chegaram ao pequeno apartamento onde Lucas e Clara estavam vivendo, Lucas abriu a porta com um sorriso cansado, mas satisfeito. Clara entrou primeiro, com os olhos ainda brilhando de alívio. Sua mãe a seguiu, hesitante, como se cada passo fosse um lembrete do tempo que passou longe de sua filha. Dentro do apartamento, Lucas puxou uma cadeira para a mãe de Clara. "Sente-se, por favor", disse ele gentilmente. Ela se acomodou, claramente ainda afetada pela intensidade do reencontro. "Não precisa se preocupar com mais nada agora. Vocês estão seguras", acrescentou, oferecendo-lhe uma xícara de chá. A mãe de Clara olhou para Lucas com olhos marejados, a gratidão evidente em cada linha de seu rosto. "Eu não sei como agradecer a você por tudo que fez por ela", disse ela, a voz quebrada de emoção. "Eu achei que tinha perdido minha filha para sempre." Lucas sorriu, se sentando em frente a ela. "Você não perdeu e agora vocês têm a chance de recomeçar", se disse. Clara, ainda um pouco silenciosa, sentou-se ao lado da mãe, segurando a mão dela com firmeza. Era como se temesse que aquele momento pudesse desaparecer, como se sua mãe fosse evaporar de novo. "Eu senti tanto a sua falta", murmurou Clara, encostando a cabeça no ombro da mãe. "Eu sei, querida", respondeu a mãe, acariciando os cabelos da filha. "Eu senti a sua falta também, todos os dias, mas agora estou aqui e não vou a lugar nenhum." O silêncio que se seguiu não era mais pesado ou cheio de incertezas. Era um silêncio de aceitação, de conforto mútuo. Lucas os observava, satisfeito por ter cumprido sua promessa de ajudar Clara a encontrar a paz e o lar que ela merecia. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Lucas refletia sobre tudo o que havia acontecido. A vida tomou um rumo que ele nunca teria imaginado. Do momento em que permitiu que Clara cantasse no restaurante até este desfecho, cada decisão o levou a uma nova jornada. Ele sabia que sua vida mudaria para sempre após tudo o que havia vivido ao lado de Clara e sua mãe. Nos dias que se seguiram, Ernesto, que assistira àquele reencontro emocional, se aproximou de Lucas e de Clara de forma mais cuidadosa. Ele já não via a menina como uma atração para o restaurante, mas como alguém cuja história ele havia compreendido com mais profundidade. Em uma conversa rápida com Lucas, ele se desculpou, com a voz baixa, mas sincera. "Eu me deixei levar pelo sucesso e acabei me esquecendo do que realmente importa", disse Ernesto, as mãos apoiadas no balcão enquanto o restaurante, agora silencioso, se preparava para abrir. "Mas eu vi como essa menina significa muito mais do que o dinheiro ou os clientes. Você fez a coisa certa, Lucas, e eu sinto muito por não ter visto isso antes." Lucas aceitou o pedido de desculpas de Ernesto com um sorriso. "O importante é que você percebeu a tempo, Ernesto. Todos nós cometemos erros, e o que importa é o que fazemos depois disso." E assim, Ernesto também passou a tratar Clara e sua mãe com mais cuidado e respeito, garantindo que, se precisassem de ajuda ou de um lugar seguro, o restaurante estaria sempre de portas abertas para elas. Meses depois, Clara continuava a cantar, mas agora por puro prazer, sem a pressão de antes. Ela e sua mãe se estabeleceram em um pequeno apartamento próximo ao restaurante, reconstruindo sua vida uma etapa de cada vez. Clara estava frequentando a escola, algo que há muito tempo parecia impossível. Lucas, sempre ao lado delas, ainda trabalhava no restaurante de Ernesto, que se tornara mais do que apenas um emprego. Era uma extensão de sua nova família. Uma noite após o expediente, Lucas caminhou com Clara até o parque. Ela já estava mais forte, mais confiante, com um sorriso que agora surgia com mais frequência. Sentaram-se em um dos bancos, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Clara, olhando para o céu, suspirou com um leve sorriso. "Obrigada, Lucas", disse ela, sem tirar os olhos das estrelas. "Por tudo." Lucas olhou para ela e sorriu de volta. "Você não precisa agradecer, Clara. Eu só fiz o que qualquer um faria." Ela riu suavemente, balançando a cabeça. "Não, nem todo mundo faria o que você fez. Você me deu mais do que comida
ou um lugar para dormir. Você me deu uma nova chance, e nunca vou esquecer isso. O coração de Lucas se encheu de orgulho e emoção. A jornada de Clara, que começou com um simples pedido de ajuda, agora tinha um novo rumo. E ele sabia que, mesmo com todos os desafios que poderiam surgir no futuro, Clara seria capaz de enfrentá-los com coragem e determinação. A vida, com todas as suas reviravoltas e momentos inesperados, havia mostrado a Lucas, Clara e sua mãe que, às vezes, o mais importante não é o que se perde ao longo do caminho, mas o que se ganha no reencontro. E naquela noite, sob as estrelas, eles sabiam que o que realmente importa é quem se tem ao lado quando a jornada finalmente faz sentido. E assim, a história de Clara, sua mãe e Lucas terminou em paz, mas com uma nova vida que apenas começava.